Nesse vídeo aqui, eu vou te ensinar a como usar a função soma no Excel de uma forma muito simples e dinâmica e que pelo menos 99% das pessoas que trabalham com Excel todos os dias não sabem. Mas antes da gente partir para o conteúdo aqui dessa videoaula, permita primeiramente que eu me apresente para você que está chegando agora aqui no canal e talvez ainda não me conheça. Meu nome é Wallace Martins da Silva e aqui no Exceliza eu te ensino Excel todas as semanas para te ajudar a se destacar da imensa maioria de profissionais que trabalham com Excel todos os dias. E antes de a gente partir para o conteúdo da videoaula, eu quero te convidar a clicar no primeiro link aqui na descrição desse vídeo e fazer o download do material que a gente vai utilizar aqui nessa videoaula, para que você repita o passo a passo que eu vou te ensinar aqui posteriormente. E caso tenha alguma dúvida quanto a como você vai fazer para baixar esse material, no segundo link tem também um vídeo que eu deixei te mostrando exatamente o que você precisa fazer para fazer o download desse material. Mas pode ficar tranquilo que não é nada tão complicado assim que você não consiga fazer, beleza? Sem mais delongas, bora lá para o conteúdo. Eu tenho aqui nessa minha tabela uma base de dados que representa o total de vendas realizado em um determinado negócio entre os dias 1º de janeiro de 2021 até 31 de 12 de 2022. Eu preciso, por exemplo, fazer uma análise muito rápida, mas eu não vou ficar aqui enrolando demais para tornar esse vídeo mais longo do que ele deveria ser, para te ensinar aqui para você fazer a soma, por exemplo, da comissão que foi paga para cada vendedor. Basta você vir aqui em qualquer célula, escrever soma, abrir parênteses e selecionar todo o intervalo que contém os valores que você quer somar, fechar parênteses e clicar em Enter. Por quê? Porque esse tipo de soma aqui, ele não é dinâmico, não é um intuito, né, de eu te ensinar a fazer esse tipo de soma. Porque lá no início desse vídeo eu prometi que eu ia te ensinar a fazer essa soma de forma dinâmica. Mas, Wallace, por que essa soma, dessa forma como eu estou acostumado a fazer, ela não é dinâmica? Eu vou te mostrar agora por quê. Aqui no topo da nossa dessa nossa planilha, a gente tem isso aqui que a gente chama de segmentador de dados. O que um segmentador de dados faz? Ele é um filtro avançado que você consegue aplicar nas suas tabelas aí de Excel. Não vou me alongar em explicar como que você faz para criar esses segmentadores de dados, mas se você tiver interesse em aprender a como utilizar o segmentador de dados, comente aqui embaixo, eu quero aprender a utilizar o segmentador de dados, que eu vou gravar um vídeo especial para você que precisa aprender a usar o segmentador. E aqui, por exemplo, eu quero filtrar, eu quero fazer uma análise aqui, ó, de quanto que cada um desses vendedores venderam em determinado período de tempo. Por exemplo, eu quero ver o quanto que a Fernanda vendeu no mês de janeiro de 2022. Repara que lá na minha soma, eu, mesmo depois de ter aplicado todos esses filtros aqui na minha base de dados, o valor que está sendo exibido aqui na minha soma, ele está estático. Por quê? Porque ele está calculando todos os valores que tem na minha coluna K, que é a coluna minha da comissão. E como que eu faço, então, para que essa minha soma seja dinâmica de tal forma que ele consiga mostrar para mim exatamente a comissão que foi gerada pela Fernanda em janeiro de 2022? Eu vou utilizar uma outra função alternativa à função soma, que é a função subtotal. Vou colocar aqui uma cola do lado aqui para você ver a diferença. Então, a nossa primeira função foi a soma, e aqui eu vou utilizar a função subtotal. Vou remover todos os filtros aqui da base de dados para você ver desde o início como que essa função funciona. Então, vou escrever aqui, ó, igual subtotal, e aí o Excel mostra para a gente aqui na sintaxe, né, que ela retorna um subtotal em uma lista ou um banco de dados. Vou abrir parênteses, e a função subtotal, ela tem algumas outras funções dentro dela aqui que são pré-configuradas, né? Você pode calcular uma média, você pode contar valores, você pode contar o valor máximo ou mínimo, ou, no caso do nosso interesse aqui dessa aula, você calcular a soma, né? Então,
Você pode selecionar aqui nessa lista, clicar em cima, dar 2 cliques em cima dessa função, ou pode simplesmente fazer referência a ela pelo número que ela aparece na lista. O resultado vai ser o mesmo. Ponto e vírgula, agora a gente vai para o segundo argumento dessa função, que é a gente informar para o Excel quais que são as células que devem ser incluídas no cálculo, ou seja, qual que é a matriz que contém os valores que eu quero calcular. Tal como eu fiz na minha função soma, eu vou selecionar aqui, ó, todo o intervalo da minha coluna K, porque é na coluna K que está sendo exibida a informação que diz respeito à comissão paga para o vendedor. Clico em Enter e verifique. O resultado exibido pela minha função subtotal é semelhante aqui ao resultado exibido pela minha função soma. Só que tem um porém. Quando eu, por exemplo, agora quiser ver o quanto a Fernanda recebeu de comissão, verifique que a minha função subtotal ela modificou aqui, ó, enquanto que a função soma continua considerando o total de todos os valores que estão naquela coluna. Por quê? Porque a função subtotal ela faz o cálculo apenas das células que estão sendo exibidas. Se você aplica um filtro naquele intervalo que você definiu como matriz para essa sua função, ela vai suprimir do cálculo, ou seja, ela vai extinguir do cálculo, não vai considerar no cálculo aqui da soma ou de qualquer função que você tenha atribuído no primeiro argumento dela, aquelas células que não estão sendo exibidas. Então, essa é a forma de você fazer uma soma dinâmica aqui no Excel, né? Que ela muda à medida que você aplica filtros na sua base de dados. Mas por que que é tão importante, né, você trabalhar com isso, sendo que hoje em dia já existem outros mecanismos, né, outras ferramentas, como por exemplo, tabela dinâmica, criação de dashboard, né? E o que eu posso dizer é que existem perfis e perfis de gestores. Você vai trabalhar com o gestor, que ele é um gestor mais analítico, que gosta de ver todas as nuances, todas as variáveis do negócio, e você vai trabalhar com um gestor que é um pouco mais gerencial. Então, cabe a você como analista, né, como pessoa que trabalha com Excel, como especialista em Excel na sua área, identificar o perfil desse seu gestor e criar relatórios de acordo com o perfil dele. Se, por exemplo, eu consolidar as informações dessa base de dados em um dashboard e for exibir para um gestor que é muito analítico, que o cara precisa estar olhando na base de dados, linha por linha, o que foi vendido, não vai fazer sentido um relatório, um dashboard para ele. Da mesma forma que uma tabela dinâmica. E quando você cria um relatório semelhante a esse aqui, que você consegue mostrar todas as particularidades diretamente na base de dados e utiliza uma função subtotal para que ele consiga fazer as análises que ele precisa, isso vai agregar muito valor ao negócio. Então, recapitulando, né? A função subtotal, ela se difere da função soma apenas no sentido de que a função soma, ela mostra a soma de todos os valores naquele intervalo, independente se aquele intervalo está filtrado ou não, enquanto que a função subtotal, ela vai considerar apenas os valores exibidos. E agora, quando você domina, né, a criação de segmentadores de dados aqui e você utiliza a função subtotal, você consegue fazer análises mais detalhadas, né? Por exemplo, agora eu quero ver o quanto a Gabriela vendeu em 2021 entre janeiro e junho. Então, eu já sei que entre janeiro e junho de 2021, a Gabriela recebeu de comissão pelas suas vendas o equivalente a R$ 4.046,43. E aí, você acha que esse conteúdo fez sentido para você? Que trouxe realmente aí algo que vai agregar e vai te ajudar na sua rotina com o Excel daqui para frente? Então faz o seguinte, me ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas e compartilha esse vídeo com um colega seu que também precisa se desenvolver em Excel, aquele colega que você quer que ele cresça juntamente contigo. Aproveite também e se inscreva aqui no canal, porque toda segunda e quarta-feira eu vou estar postando videoaulas como essa, beleza?
E outro recado muito rápido aqui antes de a gente finalizar: se você quer aprender Excel de uma forma estruturada, um conhecimento linear que te possibilita sair do absoluto zero até você conseguir construir dashboards semelhantes a esse que você está vendo agora, eu vou deixar aqui na descrição o link para o meu treinamento, o Excel Primordial, que é um treinamento rápido, prático, 100% online, que vai te fazer sair do absoluto zero até o nível avançado em Excel, beleza? Espero imensamente que você tenha gostado desse conteúdo e te vejo então na próxima aula e até mais. Falou!